Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo foi goleado pelo Botafogo lá em João Pessoa, na Paraíba, por 3-0 e perdeu uma excelente oportunidade de disputar o título brasileiro da terceira divisão. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto, como também o que significa para a instituição essa perda de possibilidade de disputar um título nacional. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos fazer essa análise de como foi Botafogo da Paraíba 3, Clube do Remo 0. Primeiro é importante a gente dizer o cenário que se encontra o Clube do Remo. O Clube do Remo conseguiu um objetivo na temporada que é subir para a Série B. Mas para mim, esse vídeo aqui é um vídeo de crítica, é um vídeo mais negativo de uma perda de possibilidade que o Clube do Remo teve muito grande de disputar uma final do Campeonato Brasileiro da Série C. Porque o que parece é o seguinte, indo já dentro do jogo, o Clube do Remo começou bem a partida, começou melhor com o adversário, poderia ter aberto o placar, se não fosse erros no sistema ofensivo do Clube do Remo, principalmente conclusão, porque até conseguiu criar jogadas, passou cerca de 30 minutos, muito superior ao time da casa. Com isso, São Bernardo já fazia 1-0 contra o Volta Redonda, o Remo estava conseguindo ir para a final do Campeonato Brasileiro, e o que eu falei nessa semana é o seguinte, eu esperava que o Clube do Remo pelo menos vencesse o jogo. Lógico, ia depender do outro resultado. Não sei se ia conseguir vencer por 2 gols, mas pelo menos que vencesse o jogo. E pareceu, para mim, no começo do jogo, que o Remo teve essa atitude para tentar vencer. Só que depois parou. Depois o Remo abdicou e teve uma expulsão do João Afonso, uma expulsão que foi aquela expulsão justa, e era para ser expulso mesmo, o último homem, bola no braço, esticou o braço, enfim, interceptou o trajeto normal da bola, mas um erro técnico gritante do João Afonso. Não era para o João Afonso fazer até a ação, porque era uma bola fácil para ser cortada. E o João Afonso, sim, ele tem um erro grave técnico que acaba prejudicando o Clube do Remo. O Clube do Remo, com 1 a menos, aí praticamente se entregou na partida. E se entregou de uma maneira muito fácil, mesmo com 1 homem a menos. O Remo praticamente abriu mão de ir para a final do Campeonato Brasileiro. Por quê? Tomou o primeiro, tomou o segundo, tomou o terceiro, acabou tomando 3-0. O Volta Redonda não. Volta Redonda entrou com a perspectiva e com a intenção de ir para a final e foi para a final com merecimento, mas o Remo não. Pareceu para mim, depois dos cerca de 25, 30 minutos, que o Remo não queria mais disputar essa final. E para mim isso foi um erro. Foi um erro muito grande, porque era uma decisão de campeonato brasileiro de terceira divisão. Eu não estou falando que os jogadores entraram lá para entregar, não é isso. Não teve isso. Mas você via a falta de intensidade de alguns jogadores, ou na maioria dos jogadores, talvez não entendendo para a instituição a importância de disputar uma final do Campeonato Brasileiro. Por mais que o primeiro objetivo tenha sido concluído. O Remo está na Série B. Ótimo, a temporada foi ruim? Não, a temporada foi boa. O clube do Remo está na segunda divisão nacional. Mas perdeu uma oportunidade de disputar um título contra um adversário que o estádio recebeu público bem minguado, bem fraco mesmo. Um adversário que é pior que o seu time, você embalado, o adversário sem nenhuma vitória, e dava para conseguir essa vitória, dava para conseguir tentar disputar a final. Indo para a final era a chance de um bicampeonato nacional. Não sei se ia ser campeão ou não contra o Atlético tem um time melhor que o time do Clube do Remo, vamos ser justos, mas ia para a final, fora a renda, jogo no Mangueirão, uma renda no mínimo de 3 milhões sem entrar para os cofres do clube. Então você perde dinheiro e perde a possibilidade do bicampeonato, que era um bicampeonato importante. Porque se tudo der certo, de acordo com o meu pensamento, que eu desejo, o Clube do Remo nunca mais vai disputar a terceira divisão. E para você ganhar, ser campeão da segunda divisão, é muito difícil. Você tem que fazer um baita de um planejamento, que hoje no futebol paraense seria um planejamento muito acima de outras equipes. Então, que ainda não aconteceu, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, não aconteceu no futebol do Pará. Então, você perde essa oportunidade, porque Série B é difícil você ganhar, a Série A é impossível Remo ou Paysandu ganharem a Série A, a menos que vire SAF, entre um John Textor colocando dinheiro, um Grupo City colocando dinheiro a roda e vai ganhar. Ou seja, já que eu não quero que o Remo caia para a terceira divisão, o Remo perdeu sim uma grande oportunidade de ser bicampeão brasileiro, 2 títulos da terceira divisão, que seria muito importante para a instituição, para a torcida e para a instituição.
há na internet, nas redes sociais, uma divisão da torcida falando, não, foi bom, tá, conseguimos acesso, outras pessoas já reclamando muito, chiando dessa perda de oportunidade de disputar o título. Eu tô com essa segunda pessoa. Eu acho que o Remo conseguiu um primeiro objetivo muito importante. A temporada foi boa porque conseguiu o acesso, ok. Mas já que conseguiu o acesso, tinha que ter brigado mais para disputar a final do Campeonato Brasileiro. Porque era, sim, um título nacional, um título importante para a instituição do Clube do Remo. Não importa se é a terceira divisão, seria um bicampeonato nacional. Mas da maneira que o Remo jogou, dos erros individuais que teve, e da maneira entregue que fez na segunda etapa, mesmo com um homem a menos, é lógico que é bom a gente pontuar, o Remo não quis disputar essa terceira divisão nesse momento e o Volta Redonda acabou disputando. Serviu esse jogo durante... Agora o Remo vai entrar de férias, né? Vai começar o planejamento para a segunda divisão. A gente vai falar muito sobre o planejamento do Remo para a segunda divisão nos próximos vídeos. E é lógico que vai ter que mudar, né? Só dando uma palhinha, o Remo vai ter que mudar o elenco, já que o objetivo é que o Papelinho falou, se ele ficar, espera que a diretoria monte um time para disputar o acesso para a Série A. E não adianta falar da boca para fora, né? Não adianta subir para a Série B e falar, olha, vamos disputar o acesso para a Série A, porque na prática tem que funcionar dessa maneira. E o planejamento da Série C foi falho. É que eu sempre digo, a Série C te permite ter um planejamento falho e conseguir o acesso. Série B não. Série B é um outro patamar, não te permite isso não. Então não adianta falar da boca para fora se não colocar na prática, porque 99% das equipes que disputam Série B têm o mesmo pensamento. Ah, vamos disputar para chegar na Série A. Mas quantas equipes realmente trabalham para isso, se planejam para isso na prática? Porque trabalhar, todos os clubes trabalham. Agora o trabalho tem que ser melhor do que os outros clubes. E é isso que a gente espera do Clube do Remo. O pensamento é correto, o pensamento é buscar algo a mais, é disputar a Série A, corretíssimo, o pensamento tem que ser esse, mas na prática tem que seguir, mas isso também é assunto para outros vídeos. O que serviu desse jogo é saber que o Clube do Remo tem que mudar o plantel, né? Acho que 90% desse plantel tem que ser alterado, agora vai para uma Série B, ok, muitos jogadores não renderam no Clube do Remo, acaba saindo por cima, porque, por exemplo, vamos pegar o Ribamar, ele fez 3 gols no ano, muito pouco, né? Um centroavante que ficou 3 anos no ano. Eu nem lembro da última vez que o Remo teve um centroavante que fez apenas 3 gols e durou o ano todo. Eu não lembro. Talvez o contrato muito bem amarrado, ou uma multa, uma cláusula que impediu o Remo de ter dispensado, porque eu já vi centroavante do Clube do Remo fazendo mais gols sendo dispensado ainda em março, abril. Então, o Clube do Remo tem alguns jogadores que tem que desfazer. Esses jogadores vão acabar saindo por cima, porque o Remo conseguiu acesso, então a torcida nem vai ter tanta raiva deles assim, mas tem que mudar o elenco. Né? Tem que mudar o elenco porque ficou claro, né, ao longo dessa Série C, porque Série B é um outro nível. Série B é outro nível e a gente aqui vai cobrar, aqui a gente vai ver, aqui a gente vai analisar as contratações do Clube do Remo para ver se são contratações realmente voltadas para o time disputar a Série A. Lembrando que não sou eu que estou falando que o Remo vai brigar para disputar a Série A, e sim foi o Papelinho que disse que se ele ficar, ele deve ficar, a diretoria vai montar um time para brigar para a Série A do Futebol Nacional. Isso a gente tem muito o que falar ainda pela frente. Sobre mais a Série C, o Clube do Remo conseguiu seu objetivo, mas é uma pena que hoje as coisas deram errado e não gostei da atitude de muitos jogadores do Clube do Remo com erros técnicos, algumas vezes erros de posicionamento, erros básicos, erros de interceptação de bolas, erros de passe, muitos erros tiraram o Remo dessa real possibilidade que era disputar a final do Campeonato Brasileiro, que para mim seria muito importante para a instituição do Clube do Remo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse jogo e também dessa situação do Clube do Remo. Objetivo primeiro concluído, o segundo objetivo da final não concluído. E é isso. Ao longo da semana, dos próximos dias, vamos continuar falando do Clube do Remo, aí sim, falando do planejamento. Quem fica, quem sai, quem serão os novos contratados, como o Remo vai se planejar para a temporada 2025. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo.